agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! São 17h01. Está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 7h30, muito esporte, informação e opinião. E, claro, a sua participação pelo Fala Galera. E hoje nós seguimos com aquela nossa brincadeira que é permitido só nesse período que não tem bola rolando. Se uma máquina do tempo trouxesse 4 meias que jogaram no Bugre em outra época, todos com 20 anos para você contratar para jogar no Guarani em 2024, quem você contrataria? 4 nomes. Cite o nome de 4 meias que você contrataria para 2024. Claro, desde que ele tenha jogado com sucesso vestindo a camisa do Guarani. E a mesma pergunta para a Ponte Preta. Só que 4 atacantes. Se uma máquina do tempo trouxesse 4 atacantes que jogaram na Ponte Preta em outra época, todos com 20 anos, você contrataria quem? 4 nomes. Cite 4 nomes de 4 atacantes. 97102-1493. 97102-1493. Participe com mensagem de áudio, um áudio curto e mensagens de texto curto também, para dar o maior número de participantes, né? Senão tem um texto muito longo, fica inclusive difícil de ler na íntegra, aí tem que estar cortando pedaços. E também o áudio longo fica muito complicado de colocar no ar. Então, você que já é nosso parceiro, combinado nosso aí, tá? Áudio curto e também mensagem de texto curto. 97102-1493. Participe, mande para cá sobre as enquetes do dia. Ou então, qualquer outro assunto que você queira debater conosco, colocar aqui na mesa de debates. Pautas do Guarani. Coritiba fez sondagens por Pegorari, mas goleiro permanece no brinco de ouro para 2024. Pegorari chegou para a disputa da Série B e realizou 26 partidas com a camisa alviverde. Guarani pediu uma compensação financeira que o Coritiba não quis pagar. Anderson Conceição é anunciado oficialmente no Vila Nova. Zagueiro atuou pelo CRB na temporada passada e era alvo do Guarani Futebol Clube. Com dupla do profissional, Guarani divulga relacionados para a Copinha. Goleiro Álvaro e lateral direito Ian Henrique atuaram na última Série B e agora disputarão o torneio de base mais importante do país. Guarani estreia na competição dia 3, uma quarta-feira. O objetivo de Juliano Camargo
é trazer de 10 a 12 reforços para a disputa do Campeonato Paulista. Até agora, apresentou apenas um, Ryan. Mas no dia 26, Guarani pretende anunciar mais 7 contratações. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Com dupla que já atuou no Campeonato Brasileiro da Série B, Guarani vai para a Copinha. Goleiro Álvaro e lateral direito Ian Henrique. Altas da Ponte Preta. Eberlin, presidente da Macaca, confirma 5 contratações da Ponte para a próxima temporada. Marco Eberlin explica a saída de Kaique França. Cita Elvis e Pablo Diego com chances de permanência no Majestoso para 2024. Eberlin comenta planejamento financeiro da equipe para 2024. Nenê Tonholo fala sobre a situação de Edson Boaro na Copinha. O dirigente comenta sobre quem vai disputar a Copinha, com relação, evidentemente, aos jogadores. Eberlin confirma, a Ponte possui 5 contratações para 2024, posições, um lateral direito, um zagueiro, um volante e 2 atacantes. Presidente da Ponte Preta, já vai falar aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Elenco da Macaca se reapresenta para a pré-temporada no dia 2 de janeiro. Preparação para o estadual será na cidade de Campinas. Kaique França se despede da Ponte em rede social. Abre aspas. Uma despedida nunca é fácil, mas saio com a cabeça erguida e sentimento de dever cumprido. Nosso caminho se separa, mas a gratidão permanece eterna. Fecha aspas. Diadora vai ser a fornecedora dos materiais esportivos da Ponte Preta a partir de fevereiro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Eberlin reitera confiança em Pedrão para substituir Kaique França. Diretoria procura goleiro experiente. E tem as pautas. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Os comentaristas escolhem normalmente um tema para colocar a opinião deles. Tema 1. Atlético Mineiro acerta a contratação de Gustavo Scarpa por 4 anos. Galo e Nottingham Forest estão no processo de trocas de documentação para oficializar a negociação, que gira em torno de 5 milhões de euros. Ney estava emprestado ao Olympiacos da Grécia. Tema 2. Fortaleza encaminha retorno de Moisés para a próxima temporada. Atacante pode voltar após passagem de 7 meses no Cruz Azul do México. Moisés é a maior venda da história do futebol nordestino, custando cerca de 24,5 milhões de reais. Jogador disputou 19 jogos no time mexicano e marcou 2 gols. Tema 3. Felipe Melo responde ao jornal inglês que comparou o Fluminense com um time de aposentados. Abre aspas. Eu nunca tinha escutado falar desse jornal. Fecha aspas. Disse o zagueiro. Fernando Diniz defende seus jogadores e também contesta o artigo dizendo que é uma falta de respeito. Você participa 971021493. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Um abraço sempre especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, a quem a gente agradece muito o carinho da audiência.
Se uma máquina do tempo trouxesse 4 meias que jogaram no Bugre em outra época, todos com 20 anos, quem você recomendaria para o Guarani? Eu preciso anotar porque depois eu troco, né? Então vamos aqui. Zenon, 1. Renato Morungaba, 2. Zé Carlos, 3. E Fumagalli, 4. Está anotado aqui. Agora vamos para a ponte. Se uma máquina do tempo trouxesse 4 jogadores que atuaram na ponte, uma máquina do tempo, 4 atacantes da ponte. Washington, Coração Valente, 1. Lúcio, 2. Luiz Fabiano, 3. O quarto, eu tenho dúvida, viu? Aí eu tenho dúvida. O quarto, se o amigo me permite, eu vou esperar, vou aguardar mais um pouquinho, preciso pensar um pouco melhor. Então, na ponte, Washington, Coração Valente, Lúcio e Luiz Fabiano. O quarto, já eu revelo. Batista. 17h11. Você participa, manda pra cá 971021493. É legal demais ter a sua participação. Então mande a sua participação via o WhatsApp da Bandeirantes 971021493. Para tudo agora, para a gente falar sobre um assunto muito importante junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. Na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos lá, então, com o nosso Fala Galera de hoje no Guarani, na máquina do tempo, 4 meio-campistas históricos que eu contrataria. Não posso falar do Zé Carlos, né, que infelizmente já nos deixou, porque você não está perguntando meio-campista, você está falando meia, tá certo ou não? Meia. Meio-campista entende-se meia, volante. Então eu colocaria, claro, o Zé Carlos entre os volantes, que daqui a pouco vai vir esse túnel do tempo aí de volantes. Então, para meias, Djalminha, Zenon, Neto e Benê. Deixa o Renato fora, o Renato coloco como atacante. Apesar dele formar no tripé, para mim era mais atacante do que meia, jogador extraordinário. Quando formos falar de atacante, falaremos, sem dúvida nenhuma, de Renato Morungaba. Então, repito, Neto, Djalminha, Zenon e Benê, que aliás jogou no Paulista de Jundiaí também. E está, salvo engano meu, sepultado em Jundiaí, faleceu já. Para o presidente Beto Zini, um dos maiores especialistas em Guarani do mundo, Benê foi o maior jogador da história do Guarani. Meio-campista, mas que chegava muito à frente. Também, claro, passagem marcante no São Paulo Futebol Clube. E pegando o túnel do tempo de hoje da Ponte, estamos falando de atacantes. Então vamos lá. Luiz Fabiano,
Washington, Lúcio Bala e Manfrini. Esses os 4 que eu traria no túnel do tempo com 20 anos. Se eu montasse um ataque com Lúcio, Manfrini, Luiz Fabiano e Washington, eu vou dizer para você um negócio. Dava para encarar amanhã, às 3 horas da tarde, o Manchester City de igual para igual. Batista. 17 horas e 15 minutos, um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Que o novo ano seja recebido com muita alegria e otimismo. Que o sucesso seja o destino final desta trilha e que cada obstáculo solidifique ainda mais tudo de bom que será construído em 2024. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Junto com a gente, KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Que os dias do Ano Novo sejam mágicos e repletos de alegrias, boas surpresas e muita paz. Que você tenha sucesso em 2024 e alcance todos os seus objetivos. Seus sonhos merecem sair do papel. São os meus desejos com a força da minha alma, mas também desejo que você lute com extraordinária bravura e, se preciso, até perder as forças. Mas não desista, você conseguirá, demonstrando coragem e determinação excepcionais. Lembre-se que não existem limites para os nossos sonhos. Basta acreditar. A Rádio Bandeirantes deseja boas festas. Nós podemos
consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florence, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, gostoso, frito na hora, massa crocante, fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso. Então peça pastel pelo nome. Pastéis Irra, o tradicional pastel de Campinas. Há mais de 46 anos produzindo os melhores pastéis. Dos tradicionais, a grande variedade de sabores especiais, super recheados e muito bem temperados. Encontre nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 22 minutos em Campinas. Olá, Batista e equipe, por favor, vocês têm os nomes dos 5 jogadores contratados pela Ponte Preta? Seria interessante divulgá-los, até para que o torcedor possa tirar as suas conclusões e os comentaristas falarem a respeito. Obrigado, Wagner, do bairro Vila Régio, Campinas. Ontem o Tigrão tentou arrancar do presidente Marco Eberlin o nome do volante, que o Tigrão estava tentando esboçar, esboçou um time possível para iniciar o Campeonato Paulista e citou os volantes. E aí houve uma interferência do presidente que estava na escuta, né? Dizendo para o Tigrão, tem um volante aí que está contratado. Pela maneira que ele entrou falando, eu tenho até a impressão de que pode ser um volante denomeada que venha para ser titular, né? Que o Tigrão estava dando ali um time, um possível time para o Campeonato Paulista. Mas eu não tenho, o nome dos 5 contratados. Se eu tivesse, com certeza revelaria. Mas não tenho. Boa tarde, amigos. O Washington, Luiz Fabiano, Moisés e Luca. Tá dizendo aqui o Edson. Está participando conosco lá do distrito de Souzas e colocando os atacantes que ele contrataria se a máquina do tempo trouxesse esses atacantes. Batista. Oi, CH, fala que eu te escuto. Faltou um atacante meu e eu poria ao lado do Washington, Lúcio e Luiz Fabiano, Luca, seria meu 4º nome. Boa tarde, Batista, Chicão, Washington, Manfrini e Jorge Mendonça. Está dizendo aqui o ouvinte Paulo, Jacumã, Conde, na Paraíba. Boa tarde, Batista, os 4 meias que eu traria e que vi ao vivo no estádio Brinco de Ouro. São eles Neto, Djalminha, Fumagalli e Luiz Fernando Martinez. Feliz Natal a todos. Abraços, Bruno Guzmán. O Bruno Guzmán optou, então, não pela história, mas pelos jogadores que ele viu ao vivo jogar, né?
Beleza, pode ser isso também, não tem nenhum problema. Queremos saber os 4. Abraço para você. O Bruno Guzmán é o homem da guitarra, gravou o hino do Guarani na guitarra, um dos maiores guitarristas do Brasil. Feliz Natal para você também e para todos aí da sua família. Ótimo 2024. Bruno Guzmán na guitarra, olha aí. Muito bom, né? Tá aí Bruno Guzmán arrebentando na guitarra. Hino do Guarani. Boa tarde, Batistão. E amigos da Band, eu traria para o Bugre os meias. Zenon, Renato, Boiadeiro e Barbieri. Jogaram quase nada, né? KKKKK. Contém ironia. Grande abraço e boas festas a toda a equipe da Band Campinas. Gilberto Delegá, bairro Matão Sumaré. Abraço para você, Delegá. Muito obrigado aí pela audiência. Ótimo Natal. Um Natal abençoado. E para todos aí da sua família também. Ótimo 2024. Boa tarde a todos. Sou Valdeci Vitor do DIC 3. Abraços para todos aí do DIC 3. Eu traria Renato Pé Murcho, Zenon, Barbieri e Djalminha. Abraço, muito obrigado aí pela sua participação, pessoal. Gostando bastante, adorando aqui essa brincadeira, né, que nós estamos fazendo aqui, citando jogadores. Boa tarde, amigos e Batistão. É verdade que Juliano Camargo foi sondado pela diretoria do Goiás? Não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento de que Juliano Camargo está empenhado aí, né, na montagem do time do Guarani. Semana que vem, no dia 26, ele vai anunciar 7 contratações. Então, não tem nenhum sentido, né, o cara estar conversando com o Goiás. Acho que é uma informação, acho que é uma inverdade, né? Um balão de ensaio. Olha aqui o ouvinte participando conosco, 971021493. Mande para cá suas mensagens. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais. aromadasерvas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aí, sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. É a família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Ponte Preta, Vladimir Catarino, chegando no ar da Bandeirantes. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate. Vamos falar da Ponte Preta, Macaca, que está aí nesta preparação para a Série A1 do Campeonato Paulista. Segundo o presidente Marco Antônio Ebelin, 5 contratações já foram feitas aí para 2024. Um lateral direito, um zagueiro, um volante e 2 atacantes.
o presidente pontepretano confirmando, portanto, 5 contratações para a próxima temporada. Ouçamos as palavras de Marco Antônio Eberlin. 5. Quais as posições? Lateral direito, um zagueiro, um volante, 2 atacantes. São contratações ou reforma de contrato com jogadores que já estavam? Não, são contratações. São novos jogadores que vão chegar. Chamou a atenção, né, Batista, nesta semana a saída do goleiro Kaique França. Com contrato, né, com a equipe da Ponte Preta até o final da próxima temporada, era uma expectativa muito grande que ele permanecesse, até porque foi destaque nesta temporada, principalmente na conquista do título da Série A2 do Campeonato Paulista e também na permanência da Ponte Preta na Série B. Mas o Eberlin comentou sobre a saída, explicou a saída do goleiro Kaique França. O atleta procurou a Ponte Preta para ter um aumento de salário e renovação de contrato, aonde ele alegava ter uma proposta, né, e acredito que tenha mesmo, que é 3 vezes o salário que ele ganha na Ponte Preta, que não é um salário baixo, e mais uma luva alta. A Ponte Preta não tem condições de pagar isso, principalmente na posição de goleiro. É bem servida, seu reserva imediato, o Pedrão, é um grande goleiro. O contrato do Kaique iria até o final de outubro desse próximo ano, ou em metade de outubro, e ele poderia assinar um pré-contrato já em maio e sair gratuitamente da Ponte Preta, né, sem deixar nada. Como nós tínhamos um valor a pagar para o Kaique, nós entendemos que era melhor juntar todas as dispensas que tinham com o Kaique, ele abrir mão disso e liberá-lo para o Esporte Clube Recife. Kaique França saiu, portanto, o Arthur já havia saído, o Fábio Sanches também não permaneceu, né? Jogadores que foram utilizados com certa frequência no time titular, o Mailton também não permanece na Ponte Preta, já foi inclusive anunciado na equipe da Chapecoense. O presidente da Ponte falou sobre o Elvis e o Pablo Diego, né? Jogadores que sempre recebem contatos e sondagens de outras equipes, mas a intenção da Ponte é a permanência deles aqui no Majestoso. O Eberlin falou sobre Elvis e Pablo Diego. Existe negociação com os dois. Na sua opinião, tem mais chance de ir embora ou de ficar? De ficar. O elenco da Ponte Preta se representa no próximo dia 2 de janeiro, Batista. Aí começando o trabalho, né, visando a próxima temporada. O Ramon Carvalho fica. Ele que é um jogador que agradou bastante o técnico João Brigatti, principalmente na reta final da Série B. Ele já tem a sua permanência confirmada. A preparação da Ponte para o Campeonato Paulista vai ser mesmo na cidade de Campinas. E o presidente Eberlin comentou o planejamento financeiro da equipe para 2024. A situação financeira da Ponte, todo mundo sabe, é complicada. O Eberlin falou sobre o assunto. Vai ser inferior, nós vamos reduzir gastos aqui em todos os setores. Ponte Preta precisa, principalmente, chegar no ano de 2024, não com 2 salários em atraso como eu cheguei aqui, né? Chegar com a casa em ordem. Para isso você tem que diminuir os gastos. Necessariamente não é deixar a equipe mais fraca, né? Contratar aqui com um critério maior ainda. Quem está fazendo a montagem da equipe passa pelo crivo do João Brigatti. E na Copinha, né? A Copinha, a Ponte Preta deverá ser dirigida pelo Edson Boaro. Aliás, esse é o planejamento, pelo menos a intenção da Ponte. Ele também foi o técnico da Macaca na última Copa Paulista. O Nenê Tonhoro fala sobre a situação do Edson Boaro para o comando do time da Ponte na Copinha. Vamos ouvir. Ficou por fazer os documentos, não houve tempo hábil para ser feito, porque tem que ter o 2º grau completo e teria que fazer pelo menos 6 meses de um colégio particular ou, né, estadual, esses 6 meses para que pudesse completar o 2º grau e encaminhar para a federação automaticamente para a CBF. Isso não foi feito também porque ele mora em São José do Rio Pardo, estava ficando em Jaguariúna, no CT, ficava lá no hotel, mas estava dia a dia no CT, e a gente foi colocando para ele a necessidade, e chegou-se ao momento que não conseguiu mais encaixar, porque expirou o prazo de inscrições para novos comandantes junto à Federação e CBF.
Colocamos para ele essa situação ontem, eu ainda conversei pessoalmente com ele, com o Edmilson, com o Flávio, que é o supervisor. Colocamos para ele a situação. Ele vai viajar com o time, porque ele conhece o time, ele está treinando o time, mas em momento algum ele ficou sozinho já nessa transição. Sabíamos que haveria problema, então a gente também, a Ponte Preta não poderia, em momento algum, deixar a coisa acontecer e não tomar providência. Tomamos providência de trazer o Edmilson Venâncio, junto com ele, no qual ele vai exercer a função de técnico nos dias de jogos e nos treinamentos já depois que nós trouxemos o 20 para Campinas, o Edmilson está à frente do time com o Edson sendo auxiliar. O Nenê falou também sobre a expectativa, né? O que esperar, Batista e ouvintes do Esporte em Debate, desse time da Ponte Preta na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior? São jogadores que já participaram de outra Copa, o Diego Leão, Thiago Monteiro, Nicolas Araújo, tem uma boa base, uma boa qualidade já dentro, e é evidente que a gente procurou trazer elementos novos, e teve alguns que sobressaíram no campeonato do Sub-17, e, lógico, a gente já garantiu a permanência desses atletas na Ponte Preta, fazendo um contrato, e já trouxemos para o 20 esse ano aqui, e vão indo para a Copa São Paulo. Essa é a Ponte Preta, Batista, que volta a disputar a Série 1 do Campeonato Paulista depois do rebaixamento no ano passado e a conquista da Série 2 neste ano, e também está aí com o foco voltado para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aliás, por falar em time profissional, a Ponte vai ter um novo material esportivo, né? Vai ser a Diadora, a fornecedora dos materiais esportivos da Ponte a partir de fevereiro. As informações da Macaca, aqui no Esporte em Debate. 17h36. 17h36. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. E você pode contar com os melhores profissionais do mercado, prontos para construir o seu sonho, com preço justo e alta qualidade. E a Renova Piscinas é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobombas Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimento solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, é referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte, para clubes, academias, condomínios e hotéis. E você já tem uma piscina, está querendo reformá-la, né? Então é o seguinte, você pode contar também com esse serviço. É isso mesmo, a Renova Piscinas oferece para você esse serviço com a mesma qualidade da piscina nova. Então, a Renova Piscinas tem equipe, tem mão de obra especializada, materiais utilizados, tudo de primeira. Tem os projetos e tem também o atendimento diferenciado no pós-venda. Não é uma empresa, né, que faz o serviço e desaparece, como tem algumas por aí. A Renova Piscinas, não. O atendimento no pós-venda é diferenciado. Você também pode ter mais informações através do celular. 19 é o código de área e o número 98831-3199. 98831-3199. Ou então renovapiscinas.com.br. Tá tudo lá no site. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscinas. Bandeirantes. Bom, vamos aqui com uma análise da entrevista ontem. Não deu tempo, mas hoje reprisamos parte, né? Uma entrevista bem longa do presidente Marco Antônio Eberlin. Começo com você, Tigrão. O que você achou da entrevista do presidente da Ponte Preta?
Bom, Batista, ele em nenhum momento escondeu as dificuldades do departamento financeiro, né? Me surpreendeu quando ele disse que a saída do Mailton não é porque a Ponte perdeu o jogador, mas foi uma opção da Ponte. O jogador já acertou com a Chapecoense. E disse que alguns jogadores que ainda não estão oficialmente com o contrato renovado, ele acredita que vão ficar. E a questão do Kaique França, né? Não sei. Quanto que a Ponte poderia receber do Sport Recife para liberar o jogador como uma compensação financeira? São 10 meses de contrato. Ah, mas em maio ele já poderia fazer um pré-contrato. Mas e daí? Nós estamos em dezembro. Então, uma opção da Ponte, tem débito com o jogador, fizemos uma rescisão amigável e a dívida está acertada e liberamos sem receber nenhum. Não achei bom negócio. Mas como? Ele já vai fazer pré-contrato. Vai fazer, é modo de dizer. Ele pode fazer pré-contrato com quem ele quiser, mas ele teria que cumprir o contrato dele minimamente até outubro. É isso. Ora, se ele tem que cumprir até outubro, minimamente quem quisesse levar o jogador teria que reembolsar a Ponte, fazer uma compensação financeira de 10 meses de contrato. Será que essa compensação financeira é menor do que o débito que a Ponte tinha com ele e que foi anistiado? O que é esse débito que a Ponte tinha com ele? Salários, fundo de garantia, a mesma história. Então, eu não sei, eu não conheço os números, né? É difícil você fazer uma análise. Ó, a gente resolveu liberar o Kaique num acordo de cavalheiros porque a Ponte tinha débitos com o jogador, mas precisamos saber quanto era o débito. São 3 salários, 4 salários, 10 salários? Fundo de garantia é quanto? O que mais que tem atrasado? 13º, tem direito de imagem? É só o de dentro? É só o de fora? É só o pago a título de direito de imagem? É o CLT? Os números não são divulgados, então é difícil a gente saber se o negócio pode ser considerado pelo menos razoável ou se foi muito ruim. Eu, a princípio, acho que o Sport teria que pagar aí algo em torno de uns R$800 mil para a Ponte para liberar o jogador. E aí faz o contrato com ele. Será que o débito era maior do que 800 mil? Estou chutando um número aí. Número estimado. Cada um coloca o número que quer. Eu estou analisando a qualidade do atleta, aquilo que ele representa e os 10 meses de contrato que ele tinha com a Ponte. Então, para mim, essa é a parte mais polêmica, assim, discutível, né? Que dá para a gente ter uma certa discordância da estratégia da Ponte, mas não dá também para ter para discordar de uma maneira absolutamente concreta, de uma maneira sólida, porque nós não temos detalhes dos números. Sabemos até quando ia o contrato e sabemos que tinha débito, mas não sabemos quanto era o débito. Então, houve uma anistia aí, houve uma troca. Eu não te pago e não cobro nada para você ir embora. Acho que para a Ponte não foi bom. De qualquer forma, posso mudar de opinião a qualquer momento, se esses números do débito total forem divulgados. Ah, mas isso é uma coisa particular entre o atleta e o clube. Ora, se é um dado confidencial, tem cláusula de confidencialidade, tem algo ético no meio que o clube não pode dizer quanto o atleta ganhava e quanto que estava devendo para ele. Então também não consigo analisar. Quanto a uma outra parte muito importante da entrevista, foi quando ele disse que já contratou 5 jogadores, inclusive um volante, inclusive um lateral direito. Agora a Ponte não tem lateral esquerdo para estrear no campeonato. E ele mesmo disse que está muito difícil, extremamente difícil. Não tem opção no mercado. Pergunto ao irmão de Estrada, ao irmão de Boleia, então por que não segurou o Mailton, que joga no meio campo,
que joga nas duas laterais, fazendo a primeira linha ou a segunda linha dos dois lados. Não, essa foi a opção da Ponte, não foi ele que foi embora, não. A Ponte não quis mais o jogador. E aí? Pô, mas não tem jogador no mercado? E você tem um que faz as duas beiradas? E que foi bem, para mim foi bem o Mailton. Dentro de um elenco extremamente limitado, de uma equipe que teve todos os problemas que teve dentro da competição, ora, como é que eu vou abrir mão de um jogador com essas características? Que não conseguiu nunca se firmar como titular absoluto, mas que ajudou e ajudou muito, muito. Não foi pouco, não. Inclusive fazendo, eu tenho aqui na minha conta, sem pesquisar nada, 2 gols. Um contra o Botafogo de Ribeirão no primeiro turno e um contra o Sport Recife lá na Ilha do Retiro. E algumas assistências interessantes. Aí você, não, esse eu não quero. Pô, obrigado, até logo. Não chamou o jogador para negociar. Não sou eu que estou dizendo. Quem disse foi ele. Eu fiz o esboço do time. Pedrão, Luiz Felipe, Matheus Silva, Castro e Gasparzinho. Ah, contratou o Gasparzinho? Não, Gasparzinho é o fantasminha camarada. Tá lá, mas ninguém vê, não é invisível. Não tem o lateral esquerdo. Meio campo, Felipinho, considerando que a Ponte vai conseguir segurar esses nomes que eu estou colocando aqui. Felipinho, Amaral, Ramon Carvalho, que eu não sabia se ia ficar ou não, e ele me interrompeu e disse, esse fica. E Elvis, que não renovou ainda. Pablo Diego e Gé. Ele falou, pode ser por aí, mas a Ponte já tem um volante contratado. Falou de um volante, de um lateral direito, mas tem mais 3. Gostei da entrevista. A parte discutível dessa negociação, desse acerto de contas com o Kaique França, eu discordo, mas sem convicção, porque eu não conheço todos os números. E para você, CH, a sua opinião, entrevista do Eberlin ontem ao vivo e parte dela reprisada hoje aqui no programa. Muitas coisas foram esclarecidas, né? Eu também não sei os detalhes do Kaique França, mas eu mudei de opinião. Eu não sabia que o contrato dele terminava em outubro do ano... Eu não sei por que eu achei que o contrato era mais longo. Apesar de não saber os detalhes, eu acho que a coisa ficou um pouco mais clara. E a opção da Ponte de trocar o goleiro nesse momento, que queria ganhar muito mais... Você segurar um cara que fez o que fez dentro do clube, que é ídolo, insatisfeito, é complicado. Então, na parte do Kaique França, para mim ficou esclarecido, pelo menos em 80%. Posso também mudar de opinião quando os números vierem à tona, tá? Posso voltar à opinião que tinha, que foi um péssimo negócio. A saída do Mailton foi uma opção da Ponte, eu não faria isso, eu ficaria com o atleta, mas é uma opção do Brigatti. Os 5 jogadores que estão contratados, a gente só vai poder opinar quando eles forem apresentados, daí a gente vai saber se é reforço ou aposta, ou nem uma coisa nem outra. A história do material esportivo, só a partir de fevereiro, e provavelmente vai ter a estreia desse material esportivo, que é a Deadora, a partir do Campeonato Brasileiro, porque não tem Copa do Brasil, acho que não dá tempo para o Campeonato Paulista. Eu acho que foi muito elucidativa, mas a principal resposta de todas foi, mais uma vez, ele ter colocado sobre a parte financeira, que será mais apertada do que foi em 2023. E ele coloca com muita convicção que não quer dizer que o time seja mais fraco ou que esteja sendo planejado em termos de escolha na parte do time profissional seja mais enfraquecida do que foi nessa temporada de 23. A gente só vai ter certeza com o andar da carruagem, com a apresentação dos jogadores, não é? Falar todo mundo fala, vamos ver na prática como a coisa está acontecendo. Ele foi sempre convicto, como já é de praxe. Eu gostei muito da entrevista. Tinham outras perguntas a serem feitas, mas eu acho, por exemplo, que o sim ou a positividade no Ramon Carvalho, e ele também está muito positivo e esperançoso no Pablo Diego e no Elvis. Eu acho que aos poucos o time vai sendo montado. Não será um super time, para mim está muito claro também, mas tem chance de ser um time competitivo que, a princípio, de largada no Campeonato Paulista, na minha ótica,
é o necessário ou o possível, porque a Ponte, todo mundo sabe, não tem dinheiro. Ô Batista. Só uma colocação, né, com relação aos jogadores que estão saindo. A Ponte está enxugando a folha. Vai ter um orçamento menor. Então, mesmo que a Ponte tivesse interesse, e esses que a Ponte tem interesse em permanecer, está sendo oferecido um salário menor do que os jogadores ganharam em 2023. Então, alguns jogadores optaram em não renovar com a Ponte, até porque tem mercado, né? Tem outros clubes aí topando a parada. O mercado tá louco. Alguns times estão fazendo verdadeiras loucuras, gastando o dinheiro das ligas, a Libra e também a Liga Forte. No caso da Ponte, a Ponte está abrindo mão de alguns jogadores com salários altos e contratando jogadores com salários mais baixos. Mas quanto era o salário do Mailton? Eu não tenho conhecimento, Tigrão. Será que o Mailton era caro? Meu Deus, né? Esses jogadores, você sabe que eles têm salários, todos eles que têm algum mercado e que jogaram em algum time, pelo menos médio do futebol brasileiro, é tudo salário acima de R$80 mil. 80, 100, 120. E agora o mercado tá maluco. Falei para você de alguns jogadores, né? Que o Guarani teve dificuldade aí para renovar. O caso do Matheus Barbosa. Recebeu proposta de 150 mil quando ganhava 70 no Guarani. E pediu para o Guarani 100 para renovar o contrato. O Guarani disse que não tinha condições, né? Foi no limite dele, talvez aumentando ali uns 10 mil, de 70 para 80, que era o teto. Mas ele foi para o Botafogo de Ribeirão Preto, muito provavelmente porque o Botafogo cobriu a oferta, né? Batista, o mercado está inflacionado demais. Uma outra coisa, só para finalizar a questão da entrevista, que é sempre importante o alto mandatário do clube falar e dar uma satisfação para a torcida, é sempre importante. O Marconato falando do Guarani, o Eberlin falando da Ponte, o próprio Ricardo Moisés falando do Guarani. Na Ponte quem fala realmente é o Marquinho, ontem o Nenê falou, mas é especificamente assunto Taça São Paulo, né? Mas assim, um outro assunto abordado com o Eberlin, e essa pergunta eu coloquei para ele, de que não é possível, que ninguém aguenta mais. Eu usei o termo aqui, até acho que exagerei um pouco, inferno financeiro. Não dá mais para viver nesse inferno financeiro, nesse estica-puxa, nesse terrorismo. Cada dia uma surpresa. E eu perguntei, depois de fazer essa colocação a ele, a Ponte tem alguma parceria para acontecer? A Ponte negocia, a Ponte tem alguma tratativa no sentido de ter um aporte financeiro que resolva definitivamente, pelo menos a médio prazo, essa questão do inferno financeiro, essa coisa de cada gaveta que você abre tem 5 escorpiões lá dentro, e você abre e fecha rápido para ele não te picar e vai abrir a outra para ver se acha uma moeda de 10 centavos, aí lá tem aranhas venenosas, você fecha rápido, abre a terceira gaveta para ver se lá tem pelo menos uma nota de R$2, e aí lá tem cobras venenosas, jararacas, surucucus, não dá, pô. Aí ele disse, em janeiro nós poderemos ter novidades. Eu acho que alguma tratativa deve estar acontecendo, é evidente que em alto sigilo, mas também eu acho uma parte importante da entrevista de ontem. Mande para cá a sua participação 971021493, mensagem de texto e também mensagem de áudio. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante é o lugar ideal para você realizar a sua confraternização e finalizar o ano em grande estilo. Reúna os amigos, pessoal da empresa, para fazer aquela revelação do amigo secreto. Também pode reunir a família, comemorar aniversários. Estou dando aqui algumas sugestões, mas são várias que você pode se utilizar do local. Lá você vai deixar todo o serviço
por conta do ponto 10. Divirta-se, o atendimento é de qualidade, o espaço é amplo e agradável, ambiente climatizado, tem ar-condicionado, né, com esse calorão, é muito bom. E você vai saborear as melhores refeições, tem pratos à la carte, variadas porções, frios, porções na chapa, saladas, diversos tipos de salgados também. E tem rodízio de pizza com mais de 40 sabores. Tem pizza doce e tem pizza salgada e tem também pizza de sorvete. Tem bebidas variadas, cerveja geladíssima, né? Chopp, vinho, drinks, coquetéis especiais. Tem grande variedade também de sucos, refrigerante e muito mais. Agende para fazer a sua confraternização pelo WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Você vai ligar e pede para falar com o João Dias. Diga que você ouviu a propaganda aqui na Rádio Bandeirantes. Ele gosta demais, né? Quando alguém comenta com ele que ouviu a propaganda do restaurante dele aqui na Rádio Bandeirantes. O João Dias tem sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. João Dias, ele que é o CEO daquele complexo gastronômico bem na região central de Campinas. Ele vai oferecer para você, se você tiver um grupo acima de 10 pessoas, um desconto especial. Então, fique à vontade, seja muito bem recebido no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. É na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Bandeirantes. 17h57, intervalo e voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br.
Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Nesse mês a promoção é imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassa a partir de R$ 9,99. Tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. A Aeropisos, 3 lojas em Campinas. A Aerozap 19 98315 0091. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Lembrando que na próxima sexta-feira, 15h, no horário de Brasília, ocorre a grande decisão do Mundial de Clubes. Manchester City da Inglaterra de Pep Guardiola contra o Fluminense de Fernando Diniz. Ontem o time inglês venceu o japonês Urawa Reds pelo placar de 3-0. Lembrando que na segunda-feira o Fluminense havia vencido a sua partida diante do Al Ahly pelo placar de 2-0. Destacando o Campeonato Paulista, a competição terá início no dia 21 de janeiro. Claro que as rodadas serão ainda desmembradas com as datas, os horários corretos. Mas a primeira rodada aponta Botafogo e Santos em Ribeirão, Corinthians e Guarani na Neoquímica Arena, Inter e Portuguesa em Limeira, Novo Horizontino e Palmeiras em Novo Horizonte, Ponte Preta e Mirassol no Majestoso, Red Bull Bragantino e Água Santa em Bragança Paulista, São Bernardo e Ituano em São Bernardo do Campo e no Morumbi, São Paulo e Santo André, primeira rodada do Paulistão 2024. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h03 em Campinas, e o meu recado agora é para você que vai construir ou reformar. Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e toda a região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. E tudo o que há de melhor no mercado de acabamento, para deixar a sua casa mais bonita e confortável. Tem diversas formas de pagamento, viu? É para atender a sua necessidade. A Aeropisos conta com equipe altamente qualificada e frota própria para realizar a sua entrega com mais rapidez, eficiência e segurança. Aeropisos. São 3 lojas em Campinas, na região do Ouro Verde,
Rua Federico Renganeschi, número 13, Jardim Cristina. Mega Loja, na Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos. E no Satélite Íris, Avenida John Boy do Lope, 8200. Quer mais promoções ou ofertas? Siga o Instagram, @aeropisos, ou então pelo WhatsApp 19 983150091. Pensou em construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Tarde Batista, integrante da mesa da Bandeirantes, Zé Fernando, Ponte Preta, Sumaré. Tarde. Pelo que eu vejo e estou ouvindo, infelizmente a Ponte Preta vai ser igual ou pior do que esse ano que passou. Sempre falando que não tem dinheiro, que vai reduzir gasto e contratação mesmo, a gente não vê nenhuma. Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista. Wilson de Márcio. Eu vivenciei grandes fases na Ponte Preta, desde 1960 até agora. Por ordem, Bibi, Gabriel Olímpio, vindo do Ipiranga, São Paulo, jogou na Ponte Preta, era craque. Lembrava muito Gerson. Depois, Joaquinzinho, um meia que veio do Corinthians. Ficou pouco tempo na Ponte, mas era craque. Roberto Pinto, dispensa comentário. E por último, Mestre de Cá. Tá fácil? O que mais? Um abraço, bom Natal a todos, um ano novo cheio de coisas boas. Até mais. Wilson de Márcio. Abraço, muito obrigado. Bom Natal para você também. Ótimo 2024. Informações do Guarani. Vamos falar do Bugre. Vladimir Catarino. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre que está se preparando aí para a disputa do Campeonato Paulista. A meta é conquistar a classificação à próxima fase da competição, no mínimo chegar às quartas de final, e também visando o Campeonato Brasileiro da Série B. Aí a meta já é mais ambiciosa, né? Conquistar o acesso. Tão sonhado, tão esperado acesso, retorno do Guarani à divisão de elite do Campeonato Brasileiro, são as metas para a próxima temporada. Os contatos continuam sendo feitos, as negociações continuam sendo realizadas. Provavelmente, né, o Guarani aí vai ter uma sondagem ou até uma proposta oficial pelo goleiro Pegorari. Isso pode vir do Coritiba, time que foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, né, vai ser rival do Guarani em 2024, mas a tendência é que o Pegorari permaneça no Brinco de Ouro para a próxima temporada. Ele que chegou para a disputa aí da Série B, foram 26 partidas com a camisa alviverde. Então Pegorari atraindo o interesse de outras equipes, mas deverá permanecer jogando pela equipe do Guarani. Quem não vem é o Anderson Conceição. Ele estava no CRB na temporada passada, era alvo do Guarani, mas foi anunciado oficialmente pelo Vila Nova. Então o Anderson Conceição vai disputar sim a Série B do Campeonato Brasileiro, mas não com a camisa verde do Bugre, mas sim com a camisa vermelha da equipe do Vila Nova. O Juliano Camargo, que é o supervisor de futebol, né, o superintendente de futebol do Guarani, Batista, negou nesta quinta-feira que tenha recebido qualquer tipo de proposta oficial vinda do Goiás, né? Há informações de que o Goiás teria feito proposta para tirar o Juliano Camargo do Guarani, ele que recém-chegado, né, foi apresentado aí recentemente. Ele negou que tenha qualquer conversa ou qualquer proposta por parte da equipe do Goiás. Ele está trabalhando na montagem do time do Guarani. Ele afirma que o objetivo é trazer de 10 a 12 reforços para a disputa do Campeonato Paulista. É um número bastante ousado, né? Praticamente um time inteiro, aí 10 a 12 reforços devem ser contratados visando a disputa do Campeonato Paulista, é o objetivo do Juliano Camargo.
mas com os olhos voltados para a base também, né? Sempre bom estar com os olhos atentos para as categorias de base. De lá sempre saíram grandes jogadores para a equipe de cima do Guarani. E tem uma dupla de profissionais, né? Uma dupla de jogadores que já atuaram no time profissional, que vai jogar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dando uma olhadela ali na lista de relacionados para a Copinha, o Guarani vai ter o goleiro Álvaro e o lateral direito Ian Henrique. Eles atuaram na última Série B e agora vão disputar a Copa São Paulo, que é o torneio de base mais importante do país. Todo mundo fica de olho na Copa São Paulo para que revelações possam surgir, quem sabe no caso do Guarani também possam surgir jogadores com potencial para disputar já o Campeonato Paulista na equipe de cima, a equipe profissional. Batista, informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. 18h10 em Campinas. Vamos comentar o Guarani, que deverá anunciar 7 contratações na próxima terça-feira. E alguns nomes estão sendo especulados, eu gostaria de ouvi-lo, CH. Renato, atacante, estava no CRB. Lateral esquerdo, Elder. Luiz Oyama, volante. Rodrigo, volante, aquele do Vasco, que até você deu uma pesquisada e até já falou desse jogador. E Bruno Nazário, que fez uma ótima campanha, 10 gols, deu muitas assistências, ele teve o vínculo encerrado com a Chapecoense e vai assinar em definitivo com o Guarani. O que você acha desses nomes aí? Citei alguns, serão 7, mas não tenho aqui os outros nomes, hein, CH? Bom, eu vou começar por aqueles que eu aprovo e acho muito interessantes. Luiz Oyama e Nazário. Eu acho que o Rodrigo também é interessante, mas é jovem, não é? Está num outro patamar no meu conceito. Se o Guarani conseguir trazer o Oyama e trazer o Nazário, acho que tecnicamente fica legal, com aqueles jogadores que teoricamente vão permanecer. Não é fácil montar, eu sei que o mercado está muito concorrido, o Guarani está trabalhando afinco para tentar efetivamente reforçar esse time, mas para a gente chamar de reforços é só apresentando. Apresentando e ficando efetivamente a par do que vai ser, o que o Guarani vai contar para o ano que vem. Até aqueles que tem conversa aqui, acolá, sai, não sai, enfim. Me parece, à distância, pelas informações últimas que a gente apurou, que Pegorari, Derek, esses que estão sendo sondados também pelo mercado vão ficar. Com mais esses jogadores que você está elencando aí, começa a coisa a ficar interessante. E começa a ficar interessante porque o Guarani perdeu jogadores importantes, né? Perder Bruno José, Bruninho, Barbosa, tem peso, não é? A gente não sabe quais zagueiros o Guarani vai poder contar, tem a história e a novela do Lucão, fica, não fica, enfim, vai ser só o Ryan? Não vai, eu acredito que não, devem chegar outros zagueiros. É muita incerteza por enquanto, mas as coisas parecem que começam a ficar mais transparentes. E aquela expectativa que a gente tinha parece que vai se concretizar. E qual era essa expectativa? Que o Guarani está segurando para apresentar na semana que vem, dia 26, dia 27, esse pacotão de jogadores e de novidades, não é? Modus operandi que o Guarani tem feito, pelo menos nos últimos tempos aí. Legal. Se for nesse nível, eu acho que o torcedor começa a ficar um pouco menos preocupado. A gente só vai ver a coisa começar a se concretizar com bola rolando, com o Campeonato Paulista em andamento, mas na teoria me parece que as coisas vão se encaixando, Batista. Além da análise desses nomes, né, também algumas outras informações que eu apurei. Pegorari, teve sondagem do Curitiba, vai permanecer. Guarani pediu uma compensação financeira. O Coxa já acertou com Ivan Quaresma. Portanto, Pegorari permanece. Tem contrato até o final de 2024. 100%, portanto, Pegorari no Guarani para a disputa da temporada do ano que vem.
Derek minimamente ficará, pelo menos no Campeonato Paulista. Ele tem contrato também, mas tem propostas, poderá sair para times da Série A ou para o exterior. Mas tem 99% de possibilidade de disputar pelo menos o Paulistão. Bruno Mendes, máximo até o Campeonato Paulista. Não ficará para a Série B. Isso significa que Guarani terá um time para o Campeonato Paulista e sofrerá modificações, alterações para a Série B do ano que vem. É o caso, por exemplo, dos 2 atacantes. Regis aceitou diminuir, ele já está liberado, né? Acertou lá o contrato com o Coritiba e já está liberado. Aceitou diminuir. Guarani também aumentou, elevou um pouco a régua do seu teto salarial e o Regis vai permanecer para a temporada do ano que vem. E esses nomes aí que eu citei aqui para o CH. E aí, o Tigrão, a sua opinião, por favor. Bom, Batista, veja, os nomes citados aí, alguns agradam, outros a gente tem que esperar um pouquinho, né? O Nazário tem números interessantes na sua campanha na Chapecoense, mas nos jogos que eu vi, eu não gostei do ritmo de intensidade dele. Mas é bom jogador, tem uma baita identidade aí com a torcida do Guarani, se vier, vai bem. O Luiz Oyama, que estava lá no Goiás, a gente conhece bem, do Mirassol, do Vasco, da Ponte, do Goiás, é bom jogador. Eu acho até que é mais jogador do que o Matheus Barbosa. Ele dá mais opção. Ah, mas o Matheus Barbosa marcou 2 golaços. Tudo bem, né? Então tem que ir para a seleção brasileira o Guilherme lá do Botafogo, que está concorrendo ao Prêmio Puskás, o Madruga, Guilherme Madruga. Então fazer golaço é bacana, mas a gente tem que analisar o contexto como um todo. Assistência, custo-benefício, quanto tempo o jogador ficou suspenso, qual a regularidade dele no time, a capacidade dele de recomposição de marcação, o nível de acerto de passes. Tem uma série de itens que a gente precisa analisar antes de chancelar. E a função nossa aqui é palpitar, né? A gente tem que comentar o que está vindo. Então, acho que é positiva a permanência do Regis. Não foi bem em 2023, mas tem bala na agulha e tem futebol para se recuperar e iniciar sem tantos problemas do ponto de vista até pessoal, também atlético, enfim, começar um ano com o pé direito em 2024. E os nomes que você citou aí, alguns, obviamente, agradam em cheio, outros a gente tem que claramente aguardar um pouco, e aquelas possibilidades de saída, Derek, esse é bom jogador. Ele está muito namorado, é muito cobiçado pelo mercado. É um jogador que é difícil o Guarani segurar, e aí eu tenho uma preocupação. Pegoraro, esse vai ficar. Esse vai ficar porque, claro, o Guarani não é bobo nem nada. Esse que é a vantagem de estar com tudo em dia. Está com tudo em dia, o jogador não pode simplesmente pegar o boné e ir embora, e o Coritiba sondou, mas tem contrato, tem contrato, você põe dinheiro na conta aí, custa X, chamada compensação financeira. O Coritiba, que vai ter a mesma cota que o Guarani na Série B do ano que vem, correu grande, mas correu grande, não quis saber, queria levar na boa, né, eu também quero. Então essa é a vantagem de estar com a casa mais ou menos ajustada. Olha aí, o Guarani conseguiu segurar o seu goleiro, que, aliás, tem muita qualidade. Agora, me preocupa alguns jogadores que, de antemão, já sabem que não vão ficar depois do Campeonato Paulista. E nós já sabemos também. Isso realmente me preocupa. Por quê? Primeiro, quando o jogador sabe que não vai continuar, o nível de empenho dele é diferente. Ele não está precisando se esforçar demais para se manter para o segundo semestre. Ele já sabe que vai embora. Então isso, às vezes, inconscientemente interfere negativamente no rendimento do cara. E, em segundo lugar, é complicado você montar 2 times dentro do ano.
Ah, mas não dentro do mesmo ano. Ah, mas não serão 2 times distintos, são algumas baixas. Mas você tira 4 de 11 titulares, aí você excetua o goleiro e pega 10 de linha, 40%. É muito significativo, você mexe na estrutura do time. Eu sei que é necessidade, eu sei que existe o ideal e o possível. Eu sei disso, não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Porém, o ideal seria evitar esse tipo de expediente. Por quê? Porque atrapalha. Porque você vai para um campeonato de 38 rodadas, que não é tão traiçoeiro como o Paulista, você começando mal tem tempo de se recuperar, mas que é um campeonato de altíssimo grau de dificuldade e que vai ser uma pauleira, com Santos, né? Com Curitiba, com Goiás, não é brincadeira, campeonato complicadíssimo. Então, como é que vai ser isso? Como é que fica essa situação? Além dos grandes, dos médios, e que são os grandes da Série B, como o próprio Sport, como o Ceará, campeonato extremamente complicado. O América, que foi o primeiro a ser rebaixado, mas o América não esquenta a cadeira na Série B, não. Ele é o maior ioiô do futebol brasileiro. Ele sobe e desce toda hora. Sobe e não se segura, e desce e não fica lá. Então vai ser um campeonato muito difícil. E aí você ter que montar uma estrutura para o Paulista e outra para o Brasileiro, não me agrada. E eu sei que não é opção do Guarani, mas nesse momento é necessidade. E para alegria incontida de Eduardo Pinheiro, chove copiosamente. Chove com muito volume na cidade de Valinhos nesse momento, eu acredito que em toda a nossa região. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e também mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. 18 horas e 23 minutos em Campinas, ouvinte participando conosco, Carlos Matozinho de Itatiba. Boa tarde. Quem tem idade para disputar a Copinha? Leonaldi, Amaral, Felipinho, Thiago e Edson. Bom, a Copinha tem um limite de idade de 21 anos. Limite mínimo 15 e limite máximo 21 anos. Tem que estar, com 21 anos dentro da data final da Copa São Paulo, que é 25 de janeiro. Não pode ter completado 22 em janeiro. Tem que ter 21. Leonaldi tem 22 anos. Esse não pode. Tá fora. Amaral, 20 anos. Esse pode. Data limite é 21, ele tem 20. Felipinho, tem 22 anos. Esse não pode. Data limite é 21, ele já tem 22. Edson, tem 21 anos. Esse pode. Limite é 21, ele tem 21. Thiago Oliveira, 21 anos. Esse pode.
Limite 21, ele tem 21. Então, desses jogadores, o Matosinho, que você perguntou, só o Felipinho, Amaral, Edson e Thiago Oliveira podem disputar a Copa São Paulo. Eu até gostaria de ouvir o Tigrão. Eu sou contra esse negócio de colocar jogador já testado no time profissional, trazer ele para a base, sub-20, só para disputar um campeonato. Esses jogadores já foram testados e aprovados e deveriam ou devem estar lá com o time profissional se preparando para o Campeonato Paulista e não disputando Copa São Paulo. Tem que abrir o espaço para jogadores que precisam ser observados. Ah, mas tem o título. O título é importante, mas não é o mais importante. A taça é importante? É importante, claro. Todo mundo gosta de ganhar uma taça. Agora, o mais importante é revelar jogadores para o time profissional. E esses jogadores já foram testados. De qualquer maneira, está aí a resposta pela sua indagação. E você, Tigrão, o que você acha? Você acha que, em nome da possibilidade de ganhar um título, vale a pena pegar jogadores já rodados no profissional e colocar para disputar a Copinha? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Jogador que é rodado e que já está integrado ao departamento profissional, mas que tem idade para jogar a Taça São Paulo, não deve ser pinçado para jogar a Taça São Paulo. Você tem que dar chance exatamente para quem precisa da competição para aparecer e para ser avaliado. O outro que já está no profissional, ele já percorreu esse caminho. Título é importante, mas a chance de Ponte ou Guarani ganhar um título no atual formato da Taça São Paulo, você vê a estrutura do Palmeiras no Sub-20, cara, tem 7, 8 titulares do time de cima se o português quiser, o Abel Ferreira. O Corinthians, sempre com grandes times. O Flamengo. Aí vem esses times de empresários. A gente sabe das dificuldades do time de Campinas. Eu vou dizer para você, a chance do Palmeiras, do Guarani, perdão, ou da Ponte, ganhar a Taça São Paulo, é a mesma chance que eu tenho de me candidatar num concurso de beleza, que tem o Reinaldo Gianecchini, tem o Fábio Assunção, entre outros. Tem o Fábio Júnior, que tá coroa, mas é galã, e o Tigrão se candidata com esses caras num concurso de beleza. A chance de Guarani e Ponte levantarem a Taça São Paulo é a mesma coisa de eu pegar em primeiro lugar nesse concurso. São 18 horas e 27 minutos em Campinas, um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Que o novo ano seja recebido com muita alegria e otimismo. Que
Que o sucesso seja o destino final desta trilha e que cada obstáculo solidifique ainda mais tudo de bom que será construído em 2024. Feliz Natal, feliz Ano Novo! Junto com a gente, KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Antes do início do ano, muitas pessoas revisam os últimos 365 dias e fazem uma reflexão pessoal. Eu alcancei o que queria alcançar? Que eventos especiais aconteceram na minha vida? O que foi positivo e o que foi negativo? Muitas vezes não aconteceu quase nada do que se pretendia, mas entenda uma coisa, mesmo que não tenha sido o melhor que você desejava, você ainda é você e pode começar um novo ciclo com muita positividade e alegria. A vida pode tirar tudo de nós, mas não tira o direito de cada um de se reinventar. Não tem mistério. A fórmula para estar bem e seguir são 3 regras fundamentais. A primeira, cerque-se de pessoas que os olhos brilhem quando veem você chegar. Devagar é o caminho mais rápido para chegar onde você deseja. E por fim, o topo de uma montanha é o início da próxima. Então continue caminhando. A Rádio Bandeirantes deseja boas festas. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, gostoso, frito na hora, massa crocante, fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso. Então peça pastel pelo nome. Pastéis Irra, o tradicional pastel de Campinas. Há mais de 46 anos produzindo os melhores pastéis. Dos tradicionais, a grande variedade de sabores especiais, super recheados e muito bem temperados. Encontre nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florence, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto, biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, em Paulínia. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. São 18 horas e 34 minutos em Campinas. Quero falar com você sobre um assunto muito importante. O meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19 3776-2400. A Sudeletro é entregue em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até as 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Olá, todos da rádio, forte abraço. Aqui é Rodrigo, bairro Vila Rica, cidade de Campinas. Em relação ao Fala Galera de hoje, eu colocaria Luiz Fabiano, Washington, Bruno Rodrigues, mesmo que tenha jogado pouco, e Moisés. E eu gostaria de fazer uma exclamação aí a todos. Com certeza, pela boca pequena, informações que andam especulando aí, a dívida do Kaique França era mais de 1,5 milhão. Por isso que deu esse BO aí com o Vitória. Não sei se é verdade, mas é em torno disso, de 1 milhão a 1,5 milhão. Por isso que ele foi praticamente de graça para o esporte. Forte abraço a todos aí, CH, Gleger, principalmente a ele aí, ó, o meu querido, é Tigrão, sou seu fã, meu querido. Tá aí o fã número 1 do Tigrão. Fã de carteirinha do Tigrão. Por isso que ele chama o Tigrão de ô meu querido. Esse negócio de boca pequena, ouvi na boca pequena. Boca pequena pra mim é boca de bode. Boca de bode é aquela boquinha pequenininha, né? Boquinha de bode. É muito complicado isso daí, eu não tenho conhecimento. Eu já ouvi falar 500 mil. A dívida era 500 mil com o Kaique França. Você, ouvinte, tá dizendo que na boca de bode, você ouviu aí, né? Boca pequena, boca de bode, que é 1,5 milhão. Então, o presidente não quis revelar os números. Não é que ele não quis revelar no ar. Mas lá internamente o conselho tem acesso, né? Os conselheiros têm acesso aos trâmites de salários e receitas e etc. e despesa. Então tem que perguntar para algum conselheiro que tenha tido acesso aos números. Mas muito provavelmente deve estar entre isso aí, né? Entre 500 mil e 1,5 milhão. Deve ser por volta de 800 a 900 mil, chutando. Eu também estou chutando, estou usando a boca pequena, tá bom? Minha boquinha de bode. Mais um ouvinte no ar. Vou dizer para você. Boa tarde, Batista, Tigrão, Carlos Henrique, tudo bem? É Flávio, gaúcho, voltando para Campinas aqui, como de costume, de Itu para cá. Ô Tchê, me explica uma coisa, teto salarial de 80 mil reais, vamos supor aí que boa parte do time aí, 4 ou 5 jogadores tenham esse teto e o restante aí esteja na faixa dos seus 30 mil reais. Mas um time aí com 25 pessoas, vamos colocar 25 jogadores, a 30, são 750 mil fora a comissão técnica. De onde que vem essa grana aí? Porque tem mais aí encargos e coisas desse tipo. De onde que vem a grana para pagar esses caras aí? Um abraço.
Abraço, Flávio. É o seguinte, tchê. Tem os patrocínios, né, ô Tigrão? Não é isso? Tem a receita. O clube vive de receita e despesa. Tem cota da CBF. 10 milhões, não é isso? É isso. Cota da Federação Paulista, acho que é 8 milhões. 8, já deu 18. Já deu 18. Aí tem mais. Tem patrocínio de camisa. Patrocínio de camisa. Sei lá, hoje aí... tem aquele negócio lá de entretenimento para público adulto masculino. Só isso aí já é uma grana. Pior que esse daí também gasta bastante, hein? Meu Deus. Pelo amor de Deus. O Gaúcho é um barato, né, cara? Ele vem gravando o Fala Galera. Aliás, a participação, né? Fala Galera mesmo. Ele vem gravando, mas com o som do carro alto, ouvindo a gente. Então, eu peguei minha voz de fundo, cara. Até que não tá das piores. Então tem a camisa, né? Acho que bem vendidinha aí, uns 300 paus por mês. Vamos falar de mais 2,5 milhões a 3 milhões de camisa. Você tem mais alguma coisa em nível de publicidade estática no estádio? Não sei quanto chegaria isso daí. Mas em nível anual, R$1 milhão. Então nós já estamos falando aí de 23, 24. A Ponte está trabalhando com um orçamento de 28 milhões, se eu não estiver enganado. E o do Guarani não foi divulgado. 28 milhões. É dinheiro de... Se você pegar os grandes investimentos do futebol brasileiro, é dinheiro de cachaça. Mas, para os clubes médios e pequenos, é um dinheiro significativo que, se bem administrado, sem fazer bobagem, claro que acaba sendo suficiente para fazer um campeonato tranquilo. E Só tem que tem a venda de jogadores também, né? Então, mas a venda de jogadores, eu estou falando de coisa que é contratual, que já começa a temporada, no primeiro mês está entrando no cofre. A venda do jogador pode estourar. Por exemplo, no ano de 2022, a Ponte vendeu o DG, coisa em torno de 10 milhões, eu acho que foi. Caiu, né? Caiu o sinal do Tigrão. Ele anteriormente já disse que estava chovendo muito lá em Valinhos, onde ele tem o estúdio avançado para participar do programa. Vamos tentar reconectar aqui o Tigrão para que ele possa completar o seu raciocínio. Boa noite, Batista. Um abraço a todos vocês aí da mesa. Meu nome é Peter Henrique. Falo de Uberlândia. Sou ponte pretano da pele até o osso. Ouvindo o Tigrão a respeito da saída do Kaique França, quando ele faz a interessante reflexão em torno da Ponte ter aberto mão da multa rescisória na condição de advogado, me atentei a uma questão. Caso o Eberlin ficasse exigindo a multa, certamente o jogador entraria com a ação de rescisão indireta. E além de conseguir a rescisão, ainda executaria a dívida. Penso que na situação da Ponte, o Eberlin não teve outra opção, acabando por fazer um bom negócio, visto que a dívida foi perdoada. Um forte abraço, sou fã de todos, em especial do nobre Tigrão. Foi o que eu expliquei aqui, né? Havia uma dívida antes da entrevista, acho que foi a semana passada, que surgiu essa história, o começo dessa semana, quando surgiu a história de que o Kaique França tinha recebido uma proposta do esporte. E a Ponte perderia o jogador de graça, porque não estava recolhendo o FGTS. Então a minha explicação foi exatamente essa. Jogador teve uma hombridade. Se ele quisesse, ele poderia ter entrado na justiça, de acordo com a lei Pelé, devendo o FGTS, ele poderia conseguir lá romper o contrato de forma litigiosa, como aconteceu com o Alisson. A Ponte perdeu o Alisson, que foi para o Cruzeiro, exatamente
na mesma situação. Só que o Alisson deu uma banana para a Ponte, né? E simplesmente entrou na justiça e conseguiu a rescisão. A Ponte perdeu o jogador. Cabe recurso. Batista. A Ponte entrou com o recurso, mas não vai conseguir êxito numa situação como essa. E o Kaique França poderia ter feito isso, não fez. Preferiu procurar a Ponte e fazer um acordo. Pois não, Tigrão, retomada aí, caiu a sua ligação. Caiu energia elétrica. Tá retomar o seu raciocínio, por favor. Eu não sei até que ponto que foi pro ar, porque caiu inclusive o meu retorno de rádio aqui, no 85.7. Caiu a energia geral e também caiu a minha linha com o Skype. Agora, retomado, eu estava falando, você colocou, quando eu falei algumas das receitas do clube, você falou, tem venda de jogador também. Eu estava desenvolvendo exatamente esse raciocínio. Esse é um item de previsão orçamentária que os caras colocam, mas nem sempre ele se materializa, né? Tem ano que você vende 1, 2, 3 jogadores, tem ano que você não vende nenhum e ainda perde o que você tinha. Então é colocado no orçamento, mas é aquele negócio do passarinho voando, né? Será que ele cai no alçapão ou não? Você está contando com ele no alçapão, mas ele não está na mão ainda, certo? É o peixe nadando e você dando banho na minhoca lá. Vou pegar um dourado, tem bastante dourado de 10 quilos aqui, mas não fisgou nenhum ainda. Então esse pode acontecer como não pode. Teve um ano aí que a Ponte colocou uma previsão de arrecadação com Copa do Brasil de 3 milhões, 2,5, 3 milhões, porque era algo parecido com o que tinha acontecido no ano anterior. Aí caiu na primeira fase, caiu no primeiro jogo, né? Então como é que você coloca em orçamento algo que é abstrato, que pode acontecer como pode não acontecer? É muito complicado isso. Mas respondendo objetivamente ao ouvinte, os clubes de Campinas, nós estamos falando agora aqui da Ponte, mas vale para os dois, eles têm que trabalhar com uma folha de pagamento, na minha avaliação, mas aí incluindo tudo, tá? Funcionários, comissão técnica e os atletas, na faixa de 1,5 milhão. Só aí você queima 18 no ano. Mas tem que fazer uma loucurinha aí e tal, de repente estourar um pouquinho o teto com 2 jogadores. Tá bom, vamos lá. No ano todo, de 18 para 20. Depois você tem departamento amador. Você tem todo o custo fixo do clube. Energia elétrica, encargos sociais, água, internet, alimentação, tributos. Nossa, quando você põe todas as despesas, que o time estando indo bem, ganhando o jogo ou não, o time estando arrecadando ou não, a despesa fixa está ali, e inclusive a folha de pagamento com os seus respectivos tributos. Porque é fácil, sabe por que os caras fazem, o jogador ganha 30, ele ganha 18 por dentro e 12 por fora? Porque sobre o direito de imagem não incidem os encargos trabalhistas. É esse o detalhe. Então o clube acaba, porque senão ele colocaria tudo na carteira profissional. E os encargos trabalhistas, todos nós sabemos que ele dobra o valor. Então não adianta a gente fazer uma conta assim, tem 30 jogadores, média salarial é 50 e o custo é 1,5. Não, o custo é 3 por mês, se botar tudo por dentro na carteira. Porque você tem que recolher. Mas o problema é que o clube não recolhe. Depois ele rola lá na frente, faz um refis, vai ver quanto que deve de tributo, de tributos municipais, estaduais e federais, a Ponte, e o Guarani também. Vai lá ver quanto que tem pendurado. Então, boa parte dessa dívida que fala-se aí, de 300 milhões da Ponte, uma parte significativa disso é referente a tributos, porque vai passando e os caras não recolhem. Aí chega um jogador, não tem o fundo de garantia, era uma promessa, era uma espécie de salvação da lavoura, era a principal moeda de troca, o cara dá um tchauzinho e pinote, e não adianta conversa para boi dormir. Não adianta dizer, não, porque nós vamos recorrer, porque a Justiça Trabalhista vai reverter essa decisão. Cadê a rescisão? Cadê a decisão que foi revertida no caso do Alisson? Eu estou esperando até agora. Nem no Cruzeiro ele não está mais. Cadê?
o recurso que ia ser interposto, que ia ser acatado, que ia ser bem sucedido. Então não adianta, é muito complicado de tocar. Mas a receita vem de várias fontes. Só que, em regra, o clube fecha com 10, de 8 a 12, clube do Porte da Ponte, fecha todo ano com 8 a 12 milhões de déficit. Ou seja, no vermelho. Tivesse pago tudo direitinho, teria que ter arrecadado mais 12 milhões. Esses 12 vão para onde? Para dívida acumulada. Dívida acumulada. Aí entra mais processo que não estava na contabilidade trabalhista. Tem que ir para a dívida acumulada. E assim caminha a humanidade. É muito difícil de tocar, por isso que eu disse para o Eberlin ontem, para o Marquinho, o seguinte: tem que encontrar um outro caminho. Esse negócio de ficar catando milho, esse negócio de ficar procurando moeda de 5 centavos para fechar a folha de pagamento, não vai fechar nunca. Não tem como. Tem que ter uma decisão, tem que ter uma solução, e não decisão, mais ampla, mais abrangente e mais definitiva, e que venha para resolver o problema. Leia-se. Encontrar investidores que têm interesse no clube, que têm interesse em botar grana alta, mas que vão ter lucro com isso. E aí tem que ter administração altamente profissional, tudo muito claro, tudo muito bem contabilizado e muito bem administrado. Aí o cara vem e fala, tá bom, é uma espécie de SAF, mas que não precisa necessariamente ser a SAF. O cara vem e fala, vou botar, mas agora comando eu. Eu vou botar a grana, o salário vai estar em dia, eu vou renegociar as dívidas e vou cumprir, mas farei mais um aporte financeiro para montar um bom time, só que administro 100% do clube, eu administro até a cozinha, eu administro até a compra de papel higiênico, para que eu tenha o meu investimento de volta e com lucro. Não adianta pôr um bilhão de reais ou pôr 300 milhões de reais e depois retirar os mesmos 300 milhões de reais daqui 10 anos. Não. Você vai pôr 300 milhões e vai ter que ter uma correção, uma rentabilidade em cima disso. É assim que tem funcionado o negócio. Fora isso, numa situação praticamente de insolvência, como está a ponte, é inviável. Você vai ficar aí dando murro em ponta de faca, escorrega aqui, cai ali, chegou mais um processo ali, desviou aqui, se escondeu do oficial de justiça ali, não citou hoje, mas cita amanhã, amanhã eu me escondo dentro do banheiro, mas não tem jeito, não tem como dar certo. E ninguém está aqui fazendo caça às bruxas. É uma situação que está instalada e que, com as soluções, a ponte tem uma doença crônica e grave, e os remédios que estão sendo dados, a ponte tem uma doença grave, crônica e letal. E estão dando chá de hortelã. Ah, mas é o que temos para o momento. Concordo plenamente. Mas tem que ir atrás de uma farmácia boa, de um medicamento, que não é o chazinho de hortelã. Que esse está entrando, todo ano, todo mês entra aí o pozinho, lá, a folhinha seca, para fazer o chá de hortelã. Mas vai morrer. Não vai sarar. Dá uma minimizada, vai tocando, põe um melhoralzinho infantil no meio, tira a febre alta um pouquinho, mas o corpo não vai aguentar. O corpo, o tecido, é a ponte. O tecido como um todo é o clube, é a estrutura geral do clube. Então, ou você faz um tratamento realmente para encontrar a cura, ou você vai, infelizmente, a óbito. Edivalmir, o contador. Tigrão, me permita uma parte. Isso em contabilidade chamamos de provisões. Quando você sabe que vai ter uma despesa que há probabilidade de ser realizada. Provisionamos. Está dizendo aqui o Edivalmir, eu o acho contador. Que eu falei previsão, mas previsão que eu quis dizer é outra coisa. Tecnicamente é provisão. Obrigado, Edivalmir. E você é do ramo. Mas eu acho que os caras, de vez em quando, também fazem
além da técnica provisão orçamentária, também tem uma previsão daquilo que, por exemplo, poderá ser arrecadado, né? E a provisão é em cima de listar, de relacionar, de projetar todas as despesas que estarão acontecendo dentro da empresa, do clube, ou até mesmo dentro da nossa casa. Provisão orçamentária. Não adianta ganhar 10 e gastar 20. Daqui a pouco você está devendo a cueca. E não tem jeito, não tem jeito. Os números são frios e não dá para contrariá-los. Uma informação, a Federação Paulista de Futebol alterou o segundo jogo da Ponte na Copinha. Estava marcado para as 13 horas, passou para 15 horas e 15 minutos. Portanto, esse era o único jogo, né, a ser realizado no sábado contra o Vila Nova, que a Ponte estreia na competição no dia 3, quarta-feira, 3 de janeiro, contra o Tanabi. Esse jogo, 13 horas, mesmo horário do jogo do Guarani. O jogo do sábado da Ponte estava marcado para 13 horas. A federação marcou mudou, né, para 15h15, mesmo horário do jogo do Guarani. Ih, rapaz, então, caiu o Renatinho. São 3 partidas nessa fase de grupos. A Ponte estreia contra o Tanabi, quarta-feira, dia 3 de janeiro, 13 horas. Aí enfrenta o Vila Nova sábado, dia 6, jogo marcado para o dia 6, estava marcado para as 13 horas, foi modificado para 15 horas e 15 minutos. E depois finaliza contra o Atlético Gloriense, no dia 9, é uma terça-feira, partida marcada para as 13 horas. Então, 2 jogos, a 1 da tarde, e o outro jogo, que estava marcado para 1 da tarde também, passou para as 15 horas e 15 minutos. Então, os 3 jogos, ficaram exatamente no mesmo horário dos 2 times de Campinas. Guarani estreia no dia 3, às 13 horas, pega a equipe do Tupã. Depois, no dia 6, sábado, pega o Atlético Goianiense, às 15h15. E no dia 9 de janeiro, partida marcada para as 13 horas, pega a equipe do Operário, lá do Paraná. Portanto, né, vamos ter que optar, já que vamos transmitir a Copinha, vamos ter que optar a primeira rodada por uma equipe, na segunda rodada, aí naquela equipe que ficou no chapéu, terá a transmissão na segunda rodada. E na terceira rodada, aí se os 2 times tiverem chances de classificação, aí tem que fazer na base do sorteio, né? Se uma equipe já estiver fora, vamos transmitir a equipe que tem alguma chance de classificação. Pode ser também que um time já consiga a classificação na segunda rodada. 2 vitórias já dá a classificação. Então temos que aguardar, né, para definir essa escala aí dos 3 jogos dos times de Campinas. Batista. Oi, pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Eu recebi uma informação aqui de uma fonte, eu vou botar no ar, mas eu não vou declarar o nome da fonte, e também Nunca declare o nome da fonte, porque senão você perde a fonte. E também não vou dizer que é uma informação oficial, né, porque é de uma fonte que é externa ao Guarani, mas que tem muitas informações de dentro do Guarani. Inclusive participando de assembleia de sócios e discutindo orçamento. Orçamento do futebol do Guarani, orçamento do Guarani Clube como um todo, para 2024 é de 40 milhões. Por quê? Porque tem tudo isso aí que a gente acabou de dizer aí, bate exatamente, camisa, cota da CBF, televisão e publicidade estática, e cota da Federação Paulista de Futebol, eventuais premiações, e além disso, tem jogadores que foram negociados na temporada passada
cujo valor ainda não entrou na íntegra, é parcelado. Então estou falando de Yuri Tanque, estou falando de Jamerson, estou falando de Richard Rios, né? Então ainda tem valores, sem ter detalhes de números absolutos, que entram na receita. Então, projetando o que está certo para entrar, o que é contratual, e mais alguma coisa que é feita em cima de uma possibilidade de receita, o Guarani trabalha com um orçamento para o ano todo, de 40 milhões de reais para o clube, como um todo, funcionários, manutenção, todo aquele custo fixo, etc. E, outra informação da mesma fonte, o Guarani contratou já 2 jogadores experientes. 2 jogadores experientes, jogadores conhecidos, rodados e bem conhecidos no futebol brasileiro. E já tem praticamente tudo acertado com outros 5 jogadores que não têm a mesma projeção desses 2 iniciais que já estão certos, mas que são jogadores que vêm aí para compor aquela lista de 10 a 12 que nós estamos falando aqui desde a semana passada. Já tem 7, praticamente só faltando o chamego. Por quê? Porque é o modus operandi do Guarani Futebol Clube e, como de resto, da maioria dos clubes brasileiros, inclusive disse isso o Marco Eberlin com relação à Ponte também. Depois de tudo assinado, exame médico feito, tudo bonitinho, aí divulga. Mas, só para o torcedor do Guarani já ter essa informação, provavelmente nos próximos dias aí, já estaremos divulgando aqui. Portanto, não deixe de ouvir a programação da Bandeirantes, aqui o nosso Esporte em Debate, o Nossa Área, que vai ao ar todos os dias das 11h30 ao meio-dia, de segunda a sexta, com a apresentação, aliás, muito legal, muito light, do CH, sempre descontraída, sempre tocando de primeira. Não deixem de ouvir, não deixem de ficar atentos e também de acompanhar no site carlosbatista.com.br, porque a qualquer momento a Bandeirantes deve divulgar aí, deve noticiar a contratação dos 7 primeiros reforços do Guarani Futebol Clube. Potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida, dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Então escale Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave. Altere o placar do seu negócio como um campeão. Faça como fez o Guarani. Colocou uma iluminação espetacular. Novo Horizontino já vai estrear a nova iluminação no Campeonato Paulista. E também o Botafogo de Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz, que também receberá, a partir do Campeonato Paulista, a iluminação da Nova Light. Para saber mais, acesse novalight.com.br. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Em dezembro, adquira seu plano de sócio campeão do Guarani Futebol Clube e aproveite os preços sem reajustes para novas adesões em 2024. Cabeceira Sul, R$20. Tobogã, R$40. Tobogã inferior, R$60. Vitalícia, R$90. Valores mensais no cartão. Você ainda tem 20% de desconto para novos dependentes. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse www.sociocampeão.com.br. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florence, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje, quinta-feira, dia de TBT. Vamos voltar no tempo e relembrarmos a grande decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1994. No dia 25 de janeiro, no estádio do Pacaembu, o Guarani nos pênaltis derrotou o São Paulo e conquistou o título inédito. Atuou na ocasião com Pitarelli no gol, Alberto, Carlinhos, Elton, depois Rubens e Marquinhos, da Silva, André Luiz, André Goiano, depois Júlio César e Andreir, Mauricinho e Luizão, depois Luiz Carlos, a equipe do técnico Pupo de Mendes. Durante a partida, Janelli abriu o placar para o time do São Paulo aos 7 minutos do primeiro tempo, cobrando o pênalti, mas Rubens, aos 40 minutos do segundo tempo, empatou o jogo, que foi para os pênaltis, e aí
brilhou a estrela do goleiro Pitarelli, que fez grandes defesas e com isso o Guarani venceu pelo placar de 3-0. Pitarelli defendeu as cobranças do Jamelli, do André Luiz e também do Nem. Carlinhos fez para o Guarani, Douglas e Alberto, os outros 2 gols do Bugre, gols que garantiram o título inédito, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1994. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h09 em Campinas. Ouvinte participando conosco. Batista, boa tarde. Sou ouvinte quase diário seu. Gosto muito do Tigrão. Ouço aqui em Balsas, Maranhão. Me dê um presente de Natal. Fale de novo aquela propaganda do bacalhau. Não. É a sua melhor. Um abraço. Abraço para você. Muito obrigado aí pela audiência em Balsas. Balsas, Maranhão. Ouvinte Geraldo. Ô Geraldo, essa propaganda era a propaganda de um bar que tem aqui em Campinas. Aliás, é amigo nosso, né? O Zezinho Português, o J. Santos, chamado City Bar. E ele fazia e faz lá, né? O bar existe até hoje, um bacalhau a Nazaré. Ele é daquela região lá de Portugal, Nazaré. Então a propaganda, faz tempo, né, que ele saiu. Veja como são as coisas, né? Eu, que sou um vendedor de propaganda, estou sempre falando para os caras, olha, tem que fazer propaganda. Você acompanha a tomada de decisão. Fica lá dentro da mente do sujeito. Quando ele precisar, ele vai lembrar de você. Tá aqui o ouvinte lembrando de uma frase da propaganda em cima desse bacalhau a Nazaré. E a frase era: você já conhece o bacalhau a Nazaré? Não! Então vá conhecer, que era lá no City Bar. Então, o ouvinte Geraldo gostava muito da maneira, da entonação, do jeito que eu falava a propaganda. E eu tenho esse costume já há muito tempo. Eu leio o texto, existe um texto base, mas eu coloco ali uma pitada minha, né? Um jeito CB de ser. Chimichurri! Um jeito CB de ser ali nos comerciais, nos merchans. E essa era, portanto, do City Bar. Abraço para você, muito obrigado. Já que você considera isso um presente de Natal, então está dado aí o presente de Natal para você. E aí, como é que está aí? Fala pra gente como é que está em Balsas, Maranhão. Manda aí uma outra mensagem. Grande abraço, muito obrigado, Feliz Natal e um ótimo 2024. Bem, vamos às pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentaristas escolhem uma das pautas para colocar a opinião. Atlético Mineiro, pauta 1. Atlético Mineiro acerta a contratação de Gustavo Scarpa por 4 anos. O Galo e o Nottingham Forest estão no processo de trocas de documentos para oficializar a negociação, que gira em torno de 5 milhões de euros. O meia estava emprestado ao Olympiacos da Grécia. Pauta 2. Fortaleza encaminha retorno de Moisés para a próxima temporada. Atacante pode voltar após a passagem de 7 meses no Cruz Azul do México. Moisés é a maior venda da história do futebol nordestino, custando cerca de 24,5 milhões. O jogador disputou 19 jogos no time mexicano e marcou 2 gols. Notícia 3. Felipe Melo responde jornal inglês que comparou o Fluminense com o time de aposentados. Abre aspas. Eu nunca tinha escutado falar desse jornal. Fecha aspas. Disse o zagueiro Fernando Diniz,
que defendeu os seus jogadores e também contesta artigo dizendo que é uma falta de respeito. Vamos lá, CH, eu começo com você. Qual é a pauta que você escolhe para colocar a sua opinião no programa de hoje? Eu quero falar da contratação aí do Atlético Mineiro. Rodrigo e também o Felipão mexeram bem o doce e passaram a perna nos outros concorrentes, principalmente no Flamengo. Parabéns ao Atlético Mineiro, que na minha ótica, apesar de estar em baixa da Europa, vai trazer um jogador que fez muito sucesso, o Scarpa, no Palmeiras e no Fluminense. Tem tudo para retomar a carreira e ser um grande jogador que é, né? E boa fase também, que ele precisa retomar para o Atlético Mineiro. Golaço do Atlético Mineiro, faz uma grande contratação e com certeza, além do trabalho da diretoria, evidentemente, para repatriar o Scarpa, tem o dedo determinante do Felipão nessa, Batista. É o Galo, o investimento é de quase 30 milhões de reais para ter 100% dos direitos do meio-campista que tem 29 anos. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolhe para colocar a sua opinião? Eu quero falar desse tabloide fofoqueiro aí da Inglaterra sobre esse desrespeito com um time que é campeão de um continente e é um time que é de um país que é 5 vezes campeão mundial. A Inglaterra tem um título mundial e não apito, apesar do futebol ter sido inventado lá. Eu acho um desrespeito. Será que eles estão se referindo a alguns jogadores mais velhos do Fluminense? Ou será que o John Kennedy também está aposentado? Estão se referindo ao Ganso, ao próprio goleiro, né, o Fábio, e ao zagueiro aí, né? Ex-Palmeiras. Então, Felipe Melo, eu acho que esse tipo de coisa, tudo bem que o City é superior, mesmo desfalcado, é superior, tem mais elenco, tem mais qualidade, tem muito mais investimento, claro, do que o Fluminense. Mas em 1950, no Maracanaço, na Copa do Mundo do Brasil, a primeira delas, tivemos um mineiraço em 2014, 7-1 para a Alemanha, e tivemos um maracanaço em 1950, 2-1 para o Uruguai. E o Brasil estava ali na iminência, dentro do seu país, goleou todo mundo, chegou rasgando e levantar o primeiro título mundial. Aí, um jornal do Rio de Janeiro, não sei como, na época, publicou no domingo do jogo, dia do jogo, né, edição matutina, a seleção brasileira perfilada com a faixa de campeão do mundo. Essa foto foi publicada. O que fez o treinador do Uruguai? Levou esse jornal para o vestiário, chegou lá, botou o jornal no chão, fez uma roda com todos os jogadores da seleção uruguaia, e aí fez aquele discurso motivacional: vocês vão deixar isso barato, vocês vão deixar esses caras colocarem esse tipo de humilhação para cima de nós, eles vão estar com 200 milhões de pessoas, mas nós somos do Uruguai, nós temos a tradicional raça uruguaia, e palavrão para todo lado e tal, e reza a lenda, eu não estava no vestiário, porque eu nasci só 7 anos depois, mas reza a lenda que depois daquela inflamação toda e os jogadores dando soco, e os jogadores babando, espumando igual cachorro louco, culminaram com o ato final de urinar todos, coletivamente, em cima do jornal. Urinaram porque era mais fácil do que fazer o número 2, senão eles teriam feito também. E aí deu no que deu. O Uruguai foi com uma zebraça e meteu 2-1 de virada no Brasil. O jogo do Barbosa, né? Tinha o Bigode, enfim, friaça. O técnico era o Flávio Costa. Coisas que, às vezes, a superioridade do Brasil, proporcionalmente, e claro que fazendo aí uma versão túnel do tempo no finalzinho do programa, a superioridade do Brasil, jogando com 200 mil pessoas na abertura, no início, no primeiro jogo realizado no Maracanã. Foi a inauguração do Maracanã, nem estava totalmente terminado.
a superioridade da seleção brasileira, o favoritismo da seleção brasileira diante do Uruguai era maior do que o favoritismo do Chelsea para cima do Fluminense amanhã. E aí, esse negócio dessa foto acabou dando combustível para os adversários. Adversários, no caso, a seleção uruguaia. Eu espero que o Fernando Diniz e os seus comandados de comissão técnica, da diretoria, da presidência do Fluminense, façam a mesma coisa com o time do Fluminense em nível de motivação, mostrando essa reportagem amanhã no vestiário, momentos antes dos jogadores irem programado. Quem sabe a gente possa ter aí, não é, uma situação parecida com aquela que vivenciamos, eu histórica, lendo a história, mas muita gente que eu ainda convivo fala desse fato com lágrimas nos olhos. Famoso jogo em que o Dondinho, pai do Pelé, chorou quando o Pelé tinha 10 anos de idade. E o Pelé falou pro pai dele: pai, não chora não que um dia eu vou te dar uma Copa do Mundo. E deu 8 anos depois na Suécia. E entre a Copa do Brasil e a Copa da Suécia, elas foram intercaladas pela Copa da Hungria, onde o Brasil não foi bem. E aí vem Pelé e deu a Copa. Eu espero que esse desrespeito do tabloide inglês, se é que eu não estou equivocado, possa servir de combustível dos mais violentos do ponto de vista de motivação e não de violência física, combustíveis dos mais inflamáveis para jogar o Fluminense para cima da equipe do Manchester City amanhã, na final do Mundial de Clubes. Batista. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais e importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família. Vai viajar? Então procure o mecânico da sua confiança e faça a revisão preventiva. E pode contar, claro, com a Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre o WhatsApp da loja mais próxima de você, fale diretamente com o vendedor. Lá tem tudo que você precisa para deixar o seu carro top. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Bandeirantes. Boa noite, Batista. Forte abraço a todos. Tigrão está trajando um shorts azul com elástico acima do umbigo. Está uma gracinha. Ganharia fácil qualquer concurso de beleza. KKKKK. Não é não. Pardal, é o Pardal que mandou aqui a mensagem. Não é. É que ele confundiu. Vou até ficar de pé aqui, ó. Não então, faça tá isso. Ó, a camiseta, ela tem duas cores, ó. Tá vendo? Eu tô com um shorts branco e a camiseta ela vem realmente até pra cima do umbigo, azul. E a segunda parte aqui, ó, ela é branca. Então, como eu fico sentado aqui na cadeira e tá pegando na câmera, que tá indo pro mundo inteiro, dá a impressão que essa faixa azul da camisa é um shorts, mas não é não. É a parte de baixo da camisa. Mas no ar você fica parecendo o Nerso da Capitinga. Ô, Pardal, eu não seria tão jacu assim, né? Boa tarde, Carlos Batista. Por que o Guarani não traz de volta o Ricardinho? Seria muito importante para o time, já que ele é banco no time que ele está jogando. Rogério de Hortolândia. Vamos lá, rapidamente. E aí, CH, o que você acha do Ricardinho? Cairia bem no time do Guarani? É isso que o Rogério quer saber. Batista, não contrataria não. Apesar do respeito profissional que eu tenho por ele, não contrataria. E você, Tigrão? É o Ricardinho cabeludinho volante? Sim. Acho que não, Batista. Muito bom jogador, mas
Ele tava agora aí na Série B, num clube aqui do interior de São Paulo, né? Mirassol, né? Tava no Mirassol como reserva. Não jogou, não foi titular. Tem muita identificação com o Guarani, fez aí aquele negócio do 99 jogos, faltou 100º jogo, aquele capricho também do Thiago Carpini, que também não entendi até hoje, e não colocar o jogador para atingir essa marca realmente emblemática. Mas eu acho que passou já um pouquinho a época do Ricardinho. Não seria a solução, não. Ouvinte participando conosco, Sérgio Regi, participando aqui da enquete do dia. Ponte, Lúcio, Washington, Macedo, Luca. É isso, né? Lúcio, Washington, Macedo e Luca são os 4 atacantes. Hoje foi o dia do Ponte Pretano citar atacantes. Sérgio Jardim das Paineiras, Alex Silva, Nilson Júnior, Emerson Santos, Fábio Lima e Iago. Esses são os 5 jogadores contratados pelo Eberlin. Aliás, sendo 3 de times rebaixados. Cláudio, do Padre Anchieta. Então, repetindo, Alex Silva, Nilson Júnior, Emerson Santos, Fábio Lima e Iago. A conferir. E agora na lata. Responde na lata. Qual derrota foi mais dolorida em CH? Uruguai 2-1 no Brasil. Final da Copa do Mundo de 1950. O Tigrão citou agora há pouco e citou também o 7-1 para a Alemanha. Copa de 14 em CH. Sem dúvida, a perda do título para o Uruguai em 50. Brasil perdendo o título em casa, com gramado, com casa cheia. O Uruguai ganhando o título dentro do Brasil. Para mim, essa foi a derrota mais doída. E para você, Tigrão, qual é a sua resposta? Agora foi doído, 14 e tal, 7-1, né? Mas claro que o Brasil já tinha 5 Copas, né? Já era pentacampeão do mundo. Foi doído, mas nada se compara à perda daquele que seria o primeiro título em 1950. Portanto, muito mais doída a derrota para o Uruguai do que para a Alemanha, apesar do placar menor. Mas aí não é questão de placar, é questão não dos números do jogo e nem do placar, mas sim da significância, sim do nível de sofrimento que o povo teve. Eu sigo com você, Tigrão. Qual o único jogador da história do futebol que conquistou Copa do Mundo, Liga dos Campeões e Libertadores? Eu vou ter que colocar um aqui bem recente, que ganhou Copa dos Campeões e ganhou Copa do Mundo. Eu não me lembro dele ganhando Libertadores, mas eu não deu tempo, eu não leio na lata antes para não perder a graça. Não leio mesmo, sinceramente, senão fica fácil. Eu fico sabendo na hora aqui, que é exatamente para a gente fazer um exercício aí de conhecimento e de memória, né? Não é só de conhecimento, mas de memória. Eu vou falar aqui do Messi. E você, CH, qual é a sua resposta? Ronaldinho Gaúcho. Parabéns, CH, você acertou muitas vezes. Chamado de rei dos dribles, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho é o único jogador da história do futebol a conseguir faturar a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões, a Copa Libertadores, além de ter sido eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Aos 13 anos ele marcou 23 gols em uma partida e esse foi o momento em que ficou conhecido pela mídia e olheiros. Portanto, resposta correta, Ronaldinho Gaúcho. E agora, o Na Lata 3. Sigo com você, CH. Cite 2 duplas de irmãos que atuaram pelo mesmo time. Tem vários, querendo saber 2, pelo menos. No Brasil eu não me lembro. Eu lembro da seleção belga que teve 2 duplas, os irmãos Hazard, o Eden e o Torgan, não é? Hazard, inclusive, que deve ter parado de jogar, e os irmãos Lukaku. Lukaku, centroavante, grandalhão belga,
que também é o Romelu, irmão dele, e o Torgan. Agora, brasileiro eu não me lembro. Eu lembro dessas duas duplas de irmãos jogando na seleção belga, os irmãos Hazard e os irmãos Lukaku. E você, Tigrão, qual a sua resposta? Eu lembro dessas duplas aí também e lembro de uma dupla na seleção holandesa. Da seleção holandesa na Copa de 2006. Me lembro. Essas são mas eu não vou lembrar o nome deles aqui. Seleção holandesa. E esses aí que o CH citou da Bélgica. Eu tenho aqui Ethan Mbappé e Kylian Mbappé, PSG, Alexandro e Richarlison no Atlético Mineiro, irmãos, né? Filhos do Lela. Rafinha e Thiago Alcântara no Barcelona, irmãos também. Irmãos De Boer, Holanda, esse aí que o Tigrão citou. Isso, De Boer. Não lembrou, né? Irmãos De Boer. De Boer, mas agora eu lembrei. Eden e Torgan Hazard, citado aqui pelo CH. E irmãos Hazard, seleção belga. Legal, hein? Cada um acertou um. Tá bom, né? Não tá legal? Os irmãos Lukaku também eu acertei, Batista. Irmãos Lukaku não tá aqui, o CH. Na relação não tem o irmãos Lukaku. Esse eu tenho certeza, mas tudo bem, tá valendo. Porque eu citei duas duplas, conforme você pediu. Perfeito. Tá bom então, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Se Deus quiser, até amanhã, um abraço a todos. Tá bom então, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Olha, ouvinte participando conosco, mandando aqui mensagens, tem mais um tempinho. Vamos ver se a gente consegue limpar a pauta, hein? Boa tarde, Batista, Zenon, Neto, Fumagalli e Marco Antônio Boiadeiro. Abraços a todos, boas festas. Acácio do Proença. Abraço para você, Acácio. Muito obrigado, boas festas também. Ótimo 2024. Difícil é saber se os clubes de Campinas vão estar bem. Trocam de jogador muito facilmente e um ano para outro. Vamos ver se aceitam. Ricardo Von Zuben. Abraço para você, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação. Volantes, Ralph na Ponte Preta e Luiz. É o Luiz do Jardim dos Oliveiras. Mas hoje não pedimos volante, viu, Luiz? Hoje eram meias, né? No caso da Ponte, atacantes. Hoje, Ponte, atacantes. E no caso do Guarani, meias. Mas de qualquer maneira, tá registrado, diria Leandro Bolles. Boa tarde, Batista. Os atacantes da Ponte Preta. O Washington, Luiz Fabiano, Chicão e Mauro. Olha, lembrança aqui do Chicão, hein? Grande centroavante, nosso ouvinte. E quem citou o nome dele aqui foi o Avelar, de Hortolândia. Muito obrigado pela sua participação. Chicão fazia média aí de 13 a 15 gols por temporada. Portanto, foi um grande centroavante que passou pela Ponte Preta. Guilherme Sampaio está colocando uma situação aqui importante. Eu disse que jogadores ficarão aí até o final do Campeonato Paulista, o caso do Derek e do Bruno Mendes. E ele colocou uma situação importante que é a questão da janela. A janela foi transferida para agosto e a janela internacional em julho. Então não tem como sair no final do Campeonato Paulista. E eles, se fizerem o contrato com o Guarani, vão disputar pelo menos 10 a 12 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Final de programa, muito obrigado para todos que mandaram mensagens. Valeu, gente, grande abraço, tchau! Você está na Rádio Bandeirantes.